Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje eu estou a caráter aqui, porque nós estávamos numa reunião de negócio. Inclusive, tenho aqui comigo o ilustríssimo Jean-Luiz Leonardi, doutor Jean-Luiz Leonardi, que está aqui pela quarta vez já no nosso podcast aqui, ou não? É isso aí, né? Quarta A gente vez. falou sobre psicologia baseada em evidência, Transtorno da personalidade borderline e o que é doença mental. o que é doença mental. Inclusive, o episódio O que é doença mental é especialmente importante para você que é da área da saúde mental, seja na psiquiatria, seja na psicologia, porque a gente passou discutindo qual que é o momento que começa a sair da normalidade e todas as caracterizações e até mesmo as limitações dos modelos que a gente tem hoje de diagnóstico. Então fica a dica aí para você depois desse episódio consumir aquele, principalmente se você é da psicologia ou da psiquiatria. O Jean é psicólogo e doutor em psicologia clínica pela USP, né? E Jean, vamos começar aqui com uma pauta interessante. Você é um cara que fez doutorado em psicologia na USP. Isso. Correto? Correto. A sua tese de doutoramento foi sobre prática baseada em evidências em psicologia no Brasil. Exatamente. Você defendeu em Abril de 2016. abril de 2016. Isso. Nesta época, dentro da psicologia, pouca gente se falava de PBE. Exato. Né? Acho que ninguém. A sua formação, estou dizendo de base, de graduação, ela foi majoritariamente psicanalítica? Majoritariamente E em psicanalítica. segundo, Behaviorista. behaviorista. Embora a minha universidade, eu estudei na PUC de São Paulo, Wesley, lá era muito forte a psicanálise, porque além de você ter, tipo, psicanálise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tinha psicanálise... Não tinha 7 psicanálise. Tinha 7 psicanálise. 7 psicanálise. Porque você tinha 3 semestres de Freud, acho que 1 ou 2 de Lacan, 1 de Melanie cara, bem Klein, completo 1 de mesmo. Winnicott. Bem completo. E você tinha... Pra quem disse que você nunca estudou psicanálise, então só na graduação foi... Esse é um ataque que eu escuto com alguma frequência, assim, quando eu comento. Mas tinha muita psicanálise embutida em outras matérias. Por exemplo, Psicologia Social 3 era uma matéria de psicanálise, porque a gente lia um livro do Freud nessa Imagino disciplina. que a testagem também era baseada em... Muito. Testes projetivos, Psicologia do Desenvolvimento, acho que a 2 e a 3 eram psicanalíticos. Então era escolar, imagina, psicopatologia. Psicopatologia um pouco menos, porque o professor era um psiquiatra. Então ele dava uma coisa um pouco mais de nosologia, Legal. de semiologia. Mas muita psicanálise. Era muito forte a psicologia social e o behaviorismo. Na minha graduação, a única perspectiva científica que era ensinada era o behaviorismo do Skinner. Você não tive nada sobre terapia cognitivo-comportamental, aula de neurociências eu não teve uma introdução à neurologia, assim, só decorar algumas estruturas ali. Você aprendeu, por exemplo, funcionalidade de córtex pré-frontal? Não, zero. Mecanismos de medo? Não, zero. Memória? Não, era engrama. tipo, isso aqui é o corpo caloso, aqui fica o córtex. Caramba. Nem aprendi funções, assim, nada disso. Não. E aí uma coisa que talvez você que esteja assistindo aqui, porque na thumb a gente colocou um título que é mais nichado para psicólogo, né? Então provavelmente esse episódio terá um pouco menos de views, mas vai ser um público muito mais qualificado, principalmente entusiastas ou alunos ou profissionais da psicologia. Então você que está assistindo aqui, se coloca aí na sua casa no lugar de um estudante que está na graduação ou que passou pela graduação e tenta ver se faz sentido com o que você viveu ou o que você está vivendo, esses assuntos que a gente está trazendo aqui no podcast, tá? O que você... Durante a graduação, você era um behaviorista, né? Era. Você falou que você foi um behaviorista febril, assim. Febril. Eu entrei, Wesley, na faculdade de psicologia sedento por ciência. Tá. Ainda que eu não soubesse exatamente as características de boa ciência, ainda que eu não soubesse das limitações da ciência, eu era um fã de ciência que sabia muito pouco de ciência, assim. Um pouco influenciado por amigos, que um era biólogo, o outro era físico. Eu tinha, nessa época, um amigo que fazia doutorado em neurociências, então eu tinha um pouco essa influência. Mas eu sempre tive uma coisa meio desde criança, assim, de por que as coisas são como são, por que as pessoas fazem o que fazem. Então eu cheguei sedento por ciência. À medida que a graduação me apresentou, já no primeiro semestre, psicanálise freudiana, behaviorismo e fenomenologia existencial,
desde o primeiro semestre, a única coisa que se discutia, experimentos, medidas, controle, essas coisas era o behaviorismo. Então, eu, por um tempo, acreditei que o behaviorismo era a única possibilidade de ter ciência na psicologia. Entendi. E isso me fez um behaviorista febril, assim. Entendi. Então, eu li todos os livros do Skinner. Até hoje, eu sei citar, tipo, a página em que está uma determinada citação. Tipo, só pra deixar claro pra galera, você é um cara que tem TDAH e TAG, né? E transtorno de ansiedade generalizada. É. Então você meio que é um cara extremamente ansioso. Eu tô falando isso porque ele é meu sócio. Então eu sei como é que funciona a figura. Você é um cara extremamente ansioso com o que você tá fazendo, preciosismo, com fundo você vai no conteúdo. Na medida em que dentro do recorte da universidade você sacou ali, dentro daquele contexto, que, pô, de tudo que eu tenho aqui, a única rota de fuga para ir para a ciência é o behaviorismo, você direcionou todos os seus esforços e a sua obsessão por estudo ali ao ponto de ler nota de rodapé em livro. Exato, a ponto de ler nota de rodapé em livro, a ponto de fazer disciplinas de uma pós-graduação em behaviorismo já durante a graduação, tanto que eu acabei terminando a graduação e uma especialização ao mesmo tempo. Então eu direcionei para isso, mas eu sempre fiquei curioso em olhar para o lado, assim. Então, nas férias de verão do meu primeiro ano pro meu segundo ano de graduação, ou do segundo pro terceiro, agora me falha um pouco aqui. Isso é de 2005 para 2006 ou de 2006 para 2007. Eu fiz o famoso curso de psicobiologia da Unifesp. Que psicobiologia é meio que o nome antigo de neurociências, o curso de verão, né? É um curso de verão que é dado pelos alunos de doutorado, a UFSC oferece também aqui. E era um curso, assim, super concorrido. Tipo, era gente do Brasil inteiro, centenas de pessoas para, sei lá, 30 vagas. E ali foi um primeiro choque, assim. Acho que foi do segundo pro terceiro ano, porque eu já tava bem behaviorista mesmo, assim. Foi um choque porque eu descobri que existia um universo paralelo ao que a minha faculdade me ensinava sobre estudo de comportamento humano, sobre estudo de funcionamento de cérebro, sobre como as pessoas sentem, etc. Então lá eu tive aula sobre atenção, memória. Aí eu tive aula dessas coisas que você estava me perguntando. O que faz um córtex pré-frontal? Tanto que ali eu saí com um plano que eu faria um mestrado em psicologia experimental e um doutorado em neurociências. Olha só, esses planos mudaram à medida que eu fui, né, me desenvolvendo ali como estudante, como profissional. Mas ali foi um primeiro momento de, opa, peraí. Existe um mundo para além do behaviorismo. Que é assim, clássico do behaviorismo. Pelo fato do behaviorismo ser uma área que compreende diversas sub-áreas, porque o Skinner, ou o behaviorismo de uma maneira geral, eles meio que fecharam um ciclo, né? Eles desenvolveram a teoria, eles desenvolveram as ferramentas de análise e os conceitos próprios. Exato. E eles desenvolveram uma forma de aplicar isso e prestar um serviço com base nisso. Exato. Concordo, 100%. Então eles desenvolveram um loop. Exato. E isso meio que prende os behavioristas ali dentro, porque eles têm os próprios conceitos, eles têm eles têm a própria filosofia da ciência deles. Exato. E eles têm a prestação de serviço. Exato. E você caiu nessa espiral. Eu caí nessa espiral. Eu diria pra você que essa espiral ela não seria um problema se todas as intervenções de base behavioristas fossem ultra eficazes. Perfeito. Né? A gente vai chegar lá. A gente poderia ter isso. A gente vai chegar lá. Agora, só deixa eu comentar uma coisa disso que você falou. Sei lá, essa postura de autossuficiência dos behavioristas que você mencionou, isso é muito bem documentado na literatura. Isso a gente tem essa percepção, assim, mas isso é bem documentado tanto na literatura internacional. Então tem artigos de grandes behavioristas, pessoas assim que publicaram dezenas de artigos e que contribuíram muito para a área, discutindo isso, tipo, os behavioristas, nós, né, temos assumido uma postura de extrema reclusão, de não falar para ser ouvido, de não escutar o que os outros dizem. Isso. E talvez isso leve o behaviorismo à extinção. Então você tem gente do Brasil e gente de fora do Brasil. Então, porque os outros vão morrendo. E aí os novos são meio que impelidos a não entrar ali. Por exemplo, alguns anos atrás, acho que faz uns 10 anos, houve uma pesquisa na Associação Americana de Psicologia, a APA, sobre quantos dos psicólogos registrados ali se intitulavam behavioristas. E foi 2%.
Né? Então, nisso você vê que eu vinha estudando behaviorismo dessa maneira febril, extremamente intensa, como eu sempre fiz as coisas, assim. E quando eu fiz o curso de psicobiologia na Unifesp, isso abriu um pouco a minha cabeça. E quando eu estava para me formar, eu entrevistei uma pessoa que depois se tornou a minha orientadora de mestrado, que é a professora Maria Amália Pia Bibi Anderi, que passou aí quase uma década como reitora da PUC de São Paulo, depois aí no fim da carreira dela. Que nessa entrevista ela falou exatamente essas coisas, de o behaviorismo é muito fechado, a gente corre em extinção. E isso me fez, espera aí, então... Qual é, que mais tem? Aquele universo que eu descobri na Unifesp, que mais tem que eu deveria olhar pro lado? E aí eu comecei devagarzinho a ser menos febril. E aí no outro lado, já, a gente tem, sem entrar em mérito de validade científica ou não agora, mas no outro lado a gente tem a psicanálise, né? Que me parece fazer algo parecido. Muito parecido. Eles têm a própria filosofia deles, eles têm os próprios termos, eles têm os próprios conceitos, eles têm a própria análise de psicopatologia deles, e, né, que são teorias de desenvolvimento de doença mental e até mesmo do desenvolvimento do ser humano e do senso de self. E eles têm também as formas de intervenção. E me parece que a psicanálise, os psicanalistas, assim como os behavioristas, embora sejam, do ponto de vista técnico, diametralmente opostos, me parece que a forma de viver é muito parecida. Parecida. A atitude frente ao que vem de fora da própria comunidade, né? Exato. E aí, quando você está na graduação, e aí eu chamo a atenção para o aluno, se você está assistindo isso daqui agora, eu peço para que você encaminhe esse episódio de podcast para um amigo seu, para um colega seu da graduação de psicologia, porque isso daqui são reflexões que a gente está fazendo aqui sem o intuito de atacar ninguém, são apenas reflexões que a gente está fazendo porque nós passamos por essas reflexões e porque nós, falando sobre isso, eventualmente pode te dar alguns atalhos para você não passar sobre essas reflexões no futuro e eventualmente já ter substrato para tomar decisões mais assertivas agora. Então encaminhe isso para o seu colega psicólogo, para sua colega psicóloga, se você quiser arrumar algumas tretas no grupo da sua turma, porque muitas vezes as pessoas não têm uma cabeça tão aberta para conversar sobre isso na psicologia. Me parece que quando a pessoa está na graduação, digamos que ela eu não diria convidada, mas ela é dissuadida, sem perceber, a escolher um dos lados. Concorda comigo? Concordo total. E aí, pelo fato de E aí, inevitavelmente, os dois grandes lados é análise do comportamento e psicanálise. Né? Acho que tem algumas outras ali que... Talvez a terapia cognitiva talvez a comportamental. TCC, mas acredito que em grande mesmo... Inclusive, eu digo isso, Jean, porque no Censo Psi, que foi uma pesquisa feita com alguns milhares de psicólogos no Brasil em 2021 ou 2022 pelo Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, eles perguntaram lá qual que é a abordagem ou qual que é o referencial teórico que o psicólogo usa. Psicólogo formado. E os dois primeiros foi psicanálise e em segundo análise do comportamento. Perfeito. Então eu não estou dizendo isso da minha cabeça. É realmente a maior divisão. Só que, cara, pelo fato de cada um deles ter a sua própria espiral, a gente não está formando clubismo, cara? A gente não tá formando clube de torcida de futebol? A gente tá... Existe, você talvez saiba disso melhor do que eu, pelos teus estudos de neurociência, que o ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento. Né? Então, quando eu escolho torcer para um time de futebol, agora eu passo a fazer parte de um grupo. Eu me visto igual, eu falo as mesmas gírias. Por exemplo, né? Eu sou um cara que nas minhas horas vagas eu me dedico bastante a tocar guitarra, eu só toco rock, então... E eu tenho um senso de pertencimento a quem toca guitarra, eu tenho um senso de pertencimento a quem gosta de rock, existem assuntos em comum, existem coisas em comum várias, né? Isso acaba acontecendo na psicologia. Eu acho que os estudantes, eles acabam sendo impelidos mesmo, você tem que escolher uma abordagem. Tem um problema gravíssimo na graduação, que é dizer... Todas as abordagens são igualmente válidas, todas as abordagens são científicas, você pode escolher de acordo com preferências, visão de mundo. Isso é um absurdo, né? Existem vários critérios para se tomar uma decisão. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um episódio aqui de Psicologia Baseada em Evidências, aqui no canal com o Jean, onde ele detalha todos esses critérios. Perfeito. Então a gente deveria ter uma posição um pouco... mais crítica e mais cuidadosa nessa parte.
E aí o que acontece? Existe um risco, Wesley, que é o quê? Isso vale igualmente para os behavioristas, vale igualmente para os psicanalistas, que é o quê? Como cada um desses grupos, eles têm os seus próprios congressos, as suas próprias publicações, os seus próprios pacientes, etc., vira, dizendo de forma lúdica, assim, quase que um esquema de pirâmide. Então, porque imagina o seguinte, imagina que eu sou um behaviorista, e aí eu vou palestrar num evento organizado por behavioristas. Eu tenho lá 30 pessoas assistindo a minha palestra. As pessoas me aplaudem, me parabenizam, dizem que gostaram muito. E aí eu vou para a próxima palestra, que agora eu sou um ouvinte, e a mesma coisa. Então esse grupo aqui, ele se auto-reforça, né? Ele se mantém vivo nessa microcomunidade aqui. Ali de talvez 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Idem para os psicanalistas, talvez um número bem mais expressivo. Né? E aí o que acontece? Você passa a ser um grupo que não expõe o que você produz de científico, no caso dos behavioristas aqui, né, para outros grupos de psicólogos, como por exemplo os cognitivo-comportamentais, mas você também não absorve nenhum conhecimento. Perfeito. Né? Então eu vou te dizer, eu ouvi no meu 5º ano de faculdade, de graduação, uma professora behaviorista, eu fazia o núcleo de behaviorismo, dizer assim, tudo o que você precisa para ser um bom terapeuta é dominar a obra de Skinner. Então pensa que o Skinner nunca foi terapeuta, então ele não tem nenhuma experiência clínica. Pensa que ele é um cara que nasceu em 1904, se eu não me engano, que é um cara que morreu em 1990, que acho que nunca viu um paciente na vida, até porque ele não era psicólogo, ele se graduou em letras e foi estudar toda essa parte de comportamento humano de doutorado pra frente. E que ignora toda a produção de conhecimento do próprio behaviorismo pós o Skinner e, cara, todo o conhecimento, por exemplo, de neurociências, o conhecimento de outras terapias, como terapia comportamental dialética, terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitivo-comportamental, as ferramentas que a gente desenvolveu na ciência de mensuração de progresso, os avanços em formulação de caso. E eu poderia ficar aqui listando coisas, né? E tem muita gente que acredita nisso e que trabalha assim. Então... E assim, cara, quando você, extrapolando agora para o aluno de graduação ou para o profissional que se formou numa graduação clássica de psicologia brasileira, me parece que esse clubismo e digamos que esse direcionamento implícito para escolher uma abordagem, para ir para um dos lados de análise do comportamento ou psicanálise, faz com que o sujeito tenha aquela famosa pergunta que eu recebo todos os dias na caixinha. Cara, qual abordagem você utiliza? Qual abordagem eu devo escolher? Eu tenho que escolher minha abordagem agora ou depois de formado? O profissional da psicologia brasileiro, ele no Brasil, eu digo no Brasil porque em outros países essa discussão já foi superada, né? O profissional da psicologia no Brasil, ele tem essa inquietação com escolher uma abordagem e parece que existe uma pressão circulando no ar das universidades para o cara escolher uma abordagem. Aí eu pergunto pra você, como é que funciona esse rolê de abordagem, cara? O profissional, ele tem que escolher uma abordagem, ele não tem que escolher uma abordagem. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu falei recentemente com o Kurt aqui, e ele disse assim, cara, pra mim um profissional de excelência, ele é um excelente psicoterapeuta, fez um ensaio clínico e tudo mais, ele disse, um profissional de excelência pra mim tem que dominar umas 5 ou 6 competências aí em diferentes tipos de psicoterapia. Qual que é a sua visão? O cara tem que escolher uma abordagem, não tem que escolher uma abordagem? Tá, eu acho que a resposta pra essa pergunta ela é bem complexa. Eu prometo terminar com um sim ou não, para não fugir da resposta. Mas pode utilizar um tempo, não tem problema. Tá bom. A primeira coisa, cara, é a gente considerar que do ponto de vista científico, e aqui tô dando a minha opinião já que você perguntou, é o seguinte, todas as abordagens que a gente está falando aqui que tem um grande peso, como a psicanálise, como o behaviorismo, né, análise do comportamento, elas têm essas abordagens, explicação para, entre aspas, todos os fenômenos psicológicos. Então, você pega a psicanálise e vai olhar como ela explica o comportamento, como ela explica o pensamento, como ela explica o sonho, como ela explica o desejo, como ela explica a motivação, etc. E eu poderia dizer a mesma coisa do behaviorismo. Você pega a abordagem behaviorista e vai dizer como ela explica o comportamento, como ela explica o pensamento. E aí você passa a ter umas coisas que são assim... cara, o que eu já vi em grupo... Agora o Facebook tá parado, né? Mas no Facebook acontecia isso toda hora, que era assim... Pro grupo de analista do comportamento. Alguém pode me indicar
artigo ou livro sobre luto na perspectiva do behaviorismo? Então a pessoa não parte do fenômeno, ela parte da abordagem. E aí você diz assim, ó, no behaviorismo tem meia dúzia de artigos publicados sobre isso. Mas esse é um tema que vem sendo estudado há décadas por cientistas assim assado. Então eu acho que o primeiro problema do ponto de vista de abordagem é que a gente raciocina de ponta cabeça. A gente vai da abordagem para as explicações dos fenômenos. Tu bota um óculos, Exato. que é a lente da abordagem, e ele só deixa você enxergar as evidências daquela abordagem. Daquela abordagem. Quando ela tem evidências. Entendi. Que é o caso do behaviorismo, não é o caso da psicanálise. Do meu ponto de vista, a gente deveria inverter. Eu deveria olhar para... Eu quero entender de comportamento. Tá, de que tipo de comportamento? Eu quero entender sobre vício. O cara que abusa de cocaína, bebe de assim de anão até passar mal. Não. O que a ciência já produziu sobre o que explica esse tipo de comportamento? Talvez eu vá encontrar contribuições do behaviorismo do ponto de vista de reforçamento positivo dos efeitos da bebida ou da droga. De reforçamento negativo porque elimina ali mal-estar, ansiedade, desconforto. Eu vou encontrar contribuições das terapias cognitivas relacionadas a crenças relacionadas a beber. Por exemplo, coisas que a propaganda de televisão faz. Beber é liberdade, beber é coisa de homem viril, né? Bebida cara, etc. Eu posso encontrar contribuições das neurociências, né? O que acontece, o cara bebe, aí o que acontece, dele, a neurofisiologia. Então eu poderia pegar um fenômeno, se vou chamar aqui psicológico, um comportamento humano, e buscar pelas explicações. Entendi. Então esse é um primeiro problema quando a gente fala de escolha de abordagem. Então pra galera que estiver em casa assistindo, pra eles anotar aí, o primeiro problema é você olhar pelo mecanismo inverso. Você partir do fenômeno e buscar evidência, e não partir de uma abordagem e olhar o fenômeno. Exato. Tá. Porque aí o que acontece? Eu quero entender, sei lá, se a gente pegar o comportamento de estudar. Então eu só vou... O que o Freud escreveu sobre o comportamento de estudar? Entendi. Ou nada ou muito pouco. Entendi. O que o Skinner escreveu sobre o comportamento de estudar? Um tanto. Mas será que esse tanto, dá conta da integridade do fenômeno? Até onde a gente sabe, nada está 100% pronto explicado. Perfeito. Senão a ciência poderia parar. Né? Não, e o que a neurociência mostrou nos últimos 20 anos sobre estudar é bizarro. É bizarro. E se você pensar que nos últimos 20 anos, Skinner já tinha morrido. Exato. Né? A gente está em 2024, ele morreu em 1990. Né? Então, acho que esse é um primeiro problema. Agora, ao mesmo tempo, eu não acho que dá para você ficar sem nenhuma abordagem. E aí eu acho que você deveria escolher uma abordagem com base em alguns critérios, tipo a sustentação empírica das suas teses, a sua generalidade, enfim, tem uma lista de critérios. Que aí, nesse caso, você diria que a terapia cognitivo-comportamental seria a mais global, assim? A mais global. E por quê? Ainda que isso traia as minhas raízes lá do behaviorista febril. Porque a teoria cognitivo-comportamental, ela tem uma característica que as outras não costumam ter, que é algum grau de abertura para absorver as coisas. Perfeito. Entende? Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental clássica, ela tinha lá e continua tendo, o modelo do Beck. De como as cognições, do Aaron Beck, como que as cognições influenciam o comportamento, as emoções. Intermediária, pensamento automático. Exato, né? E aí começar agora, depois de um tempo, ele reformula e vê que, bom, o comportamento também interfere na crença, a crença interfere na emoção, a emoção interfere na crença, etc. Só que aí o que acontece? Quando surge, por exemplo, a terapia comportamental dialética, o pessoal das terapias cognitivo-comportamentais olham para isso e dizem assim, isso aqui faz sentido aqui pra gente, dá pra gente acomodar, dá pra gente fazer algum grau de integração. A mesma coisa para quando se desenvolveu a entrevista motivacional, a mesma coisa para quando se desenvolveu a terapia de aceitação e compromisso, a mesma coisa para você incorporar contribuições da neurociência, etc. E quanto que as outras escolas são mais fechadas. Então você poderia ter uma abordagem em que você escolhe esses critérios. Você olha para a abordagem com base nesses critérios, talvez uns 8, 9 critérios. Eu explico eles direitinho, Wesley, num capítulo de livro que tá para sair aí do meu livro, tá? O Prática Baseada em Evidências em Psicologia Clínica.
que é basicamente um manualzão, assim, sobre PBE. E aí você vai incorporando elementos de outros sem fazer uma salada teórica, sem ao mesmo tempo olhar para reforçamento e olhar para um complexo de Édipo freudiano. Perfeito. Por quê? Porque você só está incorporando e juntando elementos teóricos de propostas que têm compromisso com ciência, que faz testagem, etc. Perfeito. Não é um Frankenstein de um monte de coisa. Não é um Frankenstein. Aliás, eu vou aproveitar, deixa aqui, o seu livro vai ser lançado no IMPBS Summit. Exatamente. Correto? Correto. Se você que é da psicologia, tanto estudante... Tá saindo o som aí normal? Tanto estudante da psicologia quanto profissional da psicologia ou é psiquiatra, atua na área de saúde mental, eu convido você a participar do primeiro IMPBS Summit, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de outubro, na cidade de São Paulo. É um evento presencial, onde a gente vai dar conteúdos práticos. O tema do evento é praticidade em saúde mental. E a ideia do evento é que você saia de lá tendo ferramentas para aplicar na sua clínica no outro dia do evento. Então o nosso foco é praticidade, inclusive a nossa equipe está conversando com todos os palestrantes do evento e como se fosse uma mini sabatina. E essa sabatina envolve justamente pedir e garantir que todos os participantes que vão palestrar no evento, que são nomes de peso, eles tragam conteúdos práticos. Se você tem interesse em participar do IMPBS Summit, os ingressos estão abertos, inclusive abriu hoje, o lote 1. A gente vendeu o lote 0 para os alunos da nossa pós-graduação e da nossa formação no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. O lote 0 terminou extremamente rápido. Então, se você tiver interesse no lote 1, o QR Code está aqui no cantinho da tela, não sei em qual lado, mas está aqui no cantinho da tela. E eu vou pedir para o Matheus colocar o link também no primeiro comentário fixado e aqui na descrição. Se você tem interesse, corre aí, que os ingressos provavelmente do primeiro lote vão acabar bem rápido, se é que já não acabaram quando você está vendo isso. Jean, e outra coisa, cara, Então, esse é o segundo ponto da abordagem. Tem mais algum ponto? Não, acho que é isso. Então, dois. eu diria, de forma resumida, sim, tem que escolher uma abordagem de maneira que você mantenha ela permeável às contribuições baseadas em ciência de outras abordagens. Então, não é uma salada mista, não é uma salada teórica, não é uma zona, uma bagunça. E essa escolha ela não deve ser com base nas suas preferências, nas suas vontades, na tua visão de mundo, mas em critérios relacionados à ciência. Mas o que acontece na graduação, pelo menos na minha experiência de quase todo mundo que eu conheço, e olha que eu conheço muito psicólogo, porque a gente tem acesso a muitos deles, é justamente isso. Eles escolhem a abordagem com base no clubismo com o professor mais legal, ele é daquela abordagem, eu achei o professor mais maneiro, eu vou para aquela abordagem. Infelizmente, isso é muito perigoso para a psicologia brasileira e se a gente quiser mudar a psicologia brasileira, vamos ter que começar a enxergar essas abordagens de outras formas. Com certeza. Eu te pergunto, cara, primeiro, você falou terapia cognitivo-comportamental, né? Só para a pessoa que não chegou perdida aqui, o estudante de psicologia ou o formado, meio que o que a gente fez aqui foi uma crítica ao behaviorismo. Ao mesmo tempo, a terapia cognitivo-comportamental, tem comportamental no nome, ela utiliza vários pressupostos do behaviorismo. Então, para deixar claro para o público, o behaviorismo fez um avanço estrondoso no entendimento do nosso comportamento. A sua crítica é utilizá-lo como um instrumento terapêutico. Qual que é exatamente o teu ponto com o behaviorismo? E por que você deixou de ser um behaviorista radical, além do fato de ele ser fechado, né? Mas qual que é o teu ponto, assim? Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, sim, o behaviorismo fez contribuições importantíssimas e continua fazendo. Isso é bem importante, é uma área que não morreu, que se faz muita pesquisa ainda. A minha principal crítica é o quanto que o behaviorismo tem dificuldade de adequar, flexibilizar a sua linguagem para ser ouvido por outros colegas, até de outras profissões, bem como a sua ultra inflexibilidade para receber influências de conteúdos, avanços, produção de conhecimento que não é interno ao próprio behaviorismo. Do ponto de vista terapêutico, os métodos baseados em behaviorismo, eles ainda são, por exemplo, os melhores que existem no campo do autismo.
por exemplo, tá? A tua pergunta envolvia como que eu fui deixando de ser. O que aconteceu que fez você... Então, perfeito, Wesley. A história... Porque eu quase vejo um religioso convertido. Você com o behaviorismo. É quase mesmo. No nível assim, caramba, cara, o cara leu o Rodapé do Skinner. Você leu todos mesmo os livros dele? Os livros eu li todos. Todos? Li vários dos artigos. Não li todos os artigos, até porque o Skinner chega um momento que ele se torna bastante repetitivo, né? Mas os livros eu li todos. E aí eu quase vejo aqui na minha frente um cara que se converteu, assim, tipo, tu tinha quase que uma religião. Não foi meio que uma crise existencial pra você, assim, cara? Foi em um determinado momento que eu vou te responder como eu fiz isso. Eu acho que o primeiro ponto é que... Eu acho que o problema não é o behaviorismo, são os behavioristas. Inclusive, você não é muito admirado por vários, né? Cara, eu diria que assim, enquanto eu era um behaviorista, eu era muito admirado, modéstia à parte, assim... É que você é um nome grande, né? Era um nome grande, né? Eu fui... Acadêmico, muito forte. Eu fiz mestrado na área, eu fiz especialização na área, eu dei aula em graduação e pós-graduação na área, eu fui vice-presidente da BPMC, que é a maior associação de análise do comportamento do Brasil e a segunda maior do mundo. Né? Presidi 2 congressos com eles, ainda tenho carinho, vou participar de eventos deles e tal. O que acontece? Como eu disse pra você mais cedo, eu terminei a graduação e a especialização ao mesmo tempo. Por quê? Porque ao longo do meu 3º e 4º anos de graduação, eu matei as disciplinas teóricas dessa especialização, porque podia. Você fazia todas as disciplinas como se fossem cursos breves e depois, no futuro, você podia juntar tudo. E na graduação em psicologia no Brasil, você pode fazer atendimentos na clínica a partir do 5º ano, desde que supervisionado. Né? E aí, o que eu fiz, então, no meu 5º ano? Eu concentrei os 2 anos de atendimento supervisionado dessa especialização em um ano só no meu 5º ano. Então, eu terminei as 2 coisas ao mesmo tempo. Inclusive, eu entreguei a monografia da pós antes da monografia da graduação. E aí, olha só o que aconteceu. Terminei a graduação. Eu fui um aluno muito estudioso na graduação, por várias razões, assim. Eu tinha era meio que a última chance que eu tinha de ser alguém na vida, assim. Eu tinha sido um péssimo aluno na escola, com TDAH não diagnosticado, com 0 interesse em conteúdo escolar e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 23 anos, para fazer 24. E eu me apaixonei, assim, pelo tema, assim, da psicologia, assim. Então eu virei o cara que não estudava para ser o cara que estudava, assim, literalmente todas as horas livres do dia, assim, a ponto de ter tido problema de saúde, de dormir pouco e tal. De tanto estudar. Aí, assim. cara, viu quando eu fico zoando a galera, viu, Gabs? Eu fico falando que o Jean é maluco e obsessivo por estudo, que se tranca num porão e fica estudando. Eu não tô mentindo tanto, cara. No 3º ano da faculdade, cara, eu fui pro pronto-socorro achando que tava tendo um infarte. Eu tomei uma bronca do médico. E foi engraçado, assim, né? Porque eu brinco com isso que... Por que o infarto Não, porque eu tava, tipo, tremendo, com dor no peito, com pescoço tudo travado. Mas o que era? Tava estudando? Era tipo uma espécie de burnout de estudar demais, assim. Caraca, cara. A minha faculdade era integral, aí eu fazia 2 iniciações científicas ao mesmo tempo, passava o fim de semana estudando, tipo, estudava todas as horas do dia. Aí, tipo, tinha intervalo entre uma aula e outra de 15 minutos, eu ficava lendo enquanto eu comia coxinha, assim, tipo, era uma vida bem insalubre. E tem uma coisa que eu acho engraçada, né? Meus pais brigaram comigo a vida inteira porque eu não estudava. E aí, na faculdade, eles passaram a brigar comigo pra eu estudar menos, assim, porque eu tinha amigo que ia me arrancar da biblioteca. Os caras iam, você vai ficar doente, sai daqui, assim, causava na biblioteca que eu tava estudando. Eu fico bastante feliz de saber que o meu sócio, que é diretor acadêmico do instituto, é um cara que estudava pra caramba, me dá uma certa tranquilidade. Eu sou um pouco assim ainda hoje. Eu sei como é que é, cara. É complicado. E aí o que aconteceu? Então eu terminei a graduação, pós-graduação. Me formei com uma média ponderada na graduação muito alta, assim, então 9,2, 3. Eu tirei 10 em quase todas as psicanálises, assim, quando alguém diz que eu não estudei psicanálise e tal. E eu tive professores que são psicanalistas famosos, assim. Beleza. Abri o consultório, fui atender ali com meses de formado, só que já com uma pós-graduação, né? E behaviorista. Behaviorista. Atendendo behaviorista. 100% behaviorista. Assim, análise funcional na veia, todo aquele rolê. Todo 100%. E aí... O que eu não sei quantas pessoas sabem disso ou não quero entrar nas minúcias. Existe um modelo de psicoterapia que foi desenvolvido no Brasil ao longo dos anos 70, 80, 90, chamado terapia analítico-comportamental. Inclusive, o nome da especialização que eu fiz tinha este nome, era uma especialização em terapia analítico-comportamental. E, cara, era um curso e toda a área
que a gente batia no peito de ser baseado em ciência, porque quantos milhares de pesquisas em laboratório com ratos, com pombos, com cachorro, com gato a gente tinha, né? E eu não entendia que existia um problema de translação entre a pesquisa com o rato e a prática clínica. Eu não sabia que você não podia dar esse salto. E não é que eu não sabia, ninguém tinha ensinado. E anos depois eu fui descobrir e apanhar de behavioristas em redes sociais, porque eu descobri que não pode fazer isso e eu tentei contar para as pessoas. Beleza. Mas eu pulei um pouco aqui. Então, beleza. Fiz a graduação, fiz especialização, 100% behaviorista. Cara, eu atendia meus pacientes e eu tinha sempre a sensação de que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu percebia que eu sabia analisar bem, então eu entendia comportamentalmente o que estava acontecendo. Se você fosse um pesquisador de laboratório, ia ser um excelente pesquisador de laboratório. Para descrever um comportamento. Exato. Agora, talvez meu mestrado foi com rato, inclusive, então. Né? Só que aí que eu via? Eu via mais ou menos assim, tá, peraí, o meu paciente, ele tá vivendo isso aqui, e para ele ficar saudável do ponto de vista mental, e naquela época eu não podia nem usar a palavra mental, que era um crime ali. É ainda, cara. Ainda é, né? Eu sabia que ele estava aqui e ele precisava chegar aqui. Mas eu não sabia fazer este caminho. O que eu preciso fazer como tecnologia de intervenção para esse cara mudar? Eu sabia onde ele estava e onde ele tinha que chegar do ponto de vista ambiental, comportamental, etc. Mas não sabia ligar os dois caminhos. Nisso eu fazia supervisão, para quem não sabe, né, o que é supervisão quando um psicólogo menos experiente paga a hora de um psicólogo mais experiente para ele te orientar sobre o caso. E eu, inclusive, fazia supervisão com a coordenadora do curso e ela manifestou preocupação em dizer assim para mim: Jean, eu tô preocupada porque você tá me dizendo que você não sabe muito bem como atender, você foi o melhor aluno da turma de especialização, e se você talvez a gente tenha um problema aqui e tal, não sei o quê. Bom, beleza. E o curso era muito bom na época, assim, eu não sei como é hoje e tal, mas o curso era muito bom na época. Eu sei que mudou muita coisa, tal, beleza. Nisso eu fiz meu mestrado com rato e continuei nessa crise a ponto de eu quase fechar o consultório, assim, de falar, cara, né? Nessa época eu já tava namorando a minha atual esposa e eu dizia pra ela testemunhou meu sofrimento de... Mas assim, cara, se você não tivesse essa inquietação com você... Você tá atendendo até hoje, né? Até hoje. Tá atendendo pra caramba. 30, 40 pacientes na semana, porque o paciente indica, ele cobrando gosta, bem pra caramba, cobrando ele bem. Curte, troca uma ideia. Né? Aí você ajuda pontualmente aqui. E vai indo, né? Infelizmente... E, sei lá, 50% deles iriam melhorar mesmo sem a sua intervenção. Exato. 30% deles. Exato. Né? Então, e talvez fosse admirado como um terapeuta de sucesso. Ia produzir assim. Pra caramba na parte acadêmica. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei com essa inquietação, cara. Eu não dormia bem à noite, eu achava que eu era um estelionatário. Teve vários pacientes que eu quis sugerir deixar de me pagar, porque eu achava que eu não estava entregando alguma coisa decente. Mas por outro lado, se eu deixo de cobrar, o paciente vai achar que eu tô perdido, isso vai ferrar o vínculo. E, cara, enfim, aí eu fiquei nessa. Nisto, em paralelo, acho que eu nunca contei isso em público, assim. Em paralelo, eu comecei a dar aula de behaviorismo nessa pós-graduação que eu tinha sido aluno. E dar muita palestra pelo Brasil. Naquela época, o mundo online ele ainda não era presente como ele é hoje. Então eu viajava de avião o tempo inteiro para dar palestra. Sei lá. E, cara, a minha voz não funcionava, assim. Eu tinha uma aula que eu dava que durava 4 horas. Ela tinha intervalo no meio. Eu terminava essa aula... Eu tinha que ficar aquele dia inteiro que sobrou mais metade do outro mudo. De tanta dor de garganta. Né? E eu falei, cara... Você tava meio que adoecendo, assim. Aí eu falei, eu tenho algum problema, assim. Isso não é normal, assim. É normal você ficar com a voz cansada, mas eu ficava com muita dor, rouco, me entupindo de remédio e não melhorava e tal. Fui parar numa fono. Uma fono excelente. A principal pesquisadora do Brasil, que falou assim, atualmente eu só faço avaliação, fez a minha avaliação, mandou pra colega dela na mesma clínica, né? Todo mundo sócio ali e tal. E aí o que aconteceu? Essa mulher falou pra mim, vai fazer um exame. Eu fiz um exame num otorrino, é um exame que enfia uma câmera na tua garganta aqui pela boca, assim, é horrível de fazer. E eu tive um diagnóstico que foi assim, você nasceu com 2 defeitos congênitos na voz. Você tem... uma das pregas vocais, você tem muito menos tecido
Então, você tem menos tônus muscular, é como eu querer levantar peso tendo muito pouco músculo. E você tem uma pelinha entre as duas pregas vocais que atrapalha a vibração. E isso faz você precisar fazer muito mais esforço para cantar. E isso, por exemplo, se você quiser para falar. E se um dia você quiser cantar, você nunca vai afinar, porque isso aqui impede a estabilidade, que é o que afina, por exemplo. Beleza. Qual o tratamento? Dá pra fazer uma cirurgia, mas putz, grandes chances de piorar, de não acontecer nada. Ela falou, não, pra você que não é cantor, que quer dar aula, dá pra gente fazer um tratamento. Beleza. Fiz o tratamento. Como que era esse tratamento? As sessões eram de meia hora, ela fazia uns testes lá com o microfone e mandava eu fazer os exercícios em casa. O que acontece? Na primeira sessão que eu fiz com ela, ela pôs um microfone na minha cara e falou assim, você vai falar um A. Tipo um A. E saiu o A. Ela gravou, virou a tela do computador pra mim e falou, tá vendo esse gráfico? Era um gráfico que era assim, eram vários quadrantes, imagina uma tela dividida em vários quadrados, que tinham bolinhas espalhadas pelo gráfico inteiro. Ela falou, a sua voz vai ficar resistente pra você conseguir dar aula. Vai cansar a voz, 4 horas, é normal. Nananã, mas pra você dar aula e não ter sofrimento, quando todas essas bolinhas ficarem nesta região aqui. Cada sessão de fono com ela, eu começava fazendo A e terminava fazendo A. E a cada sessão ela ia plotando os gráficos e me mostrando minha evolução. Eu olhava pra isso, atendendo, lembra? Tô atendendo meus pacientes como um behaviorista. Caraca, eu não tô fazendo nada disso. Pensei, cara, eu queria que isso existisse na psicologia. Já pensou você ter algo que... você sabe o que você tá fazendo, por que você tá fazendo... Você tem um indicador de melhora que você compartilha com o teu paciente. Isso, eu falei, isso seria um sonho na psicologia. Você até meio que compartilha a responsabilidade do tratamento com o cara, né? Exato. Um tratamento de responsabilidade compartilhada. Exato. Não, eu lembro, Wesley, de uma semana, sei lá, por que motivo não ter feito nenhum exercício e ter regredido no gráfico. Legal. Esse negócio que você falou de compartilhar. E aí, cara, nesse momento eu tava já em crise, com meio, acho que eu sou estelionatário com meus pacientes, que isso não existe na psicologia, escolhi a profissão errada, que pena que eu não fui fazer ciência de verdade, não fui estudar genética, não fui estudar alguma coisa assim. Rocket science, né? Exato, né? Bom, e aí, cara, eu não lembro exatamente como, tá? Mas nessa frustração toda aqui, cara, eu comecei a procurar, assim. Comecei a procurar. Instrumento, psicologia, menstruação. Cara, nem foi instrumento. Eu comecei procurando por coisas tipo técnicas. O que fazer, como fazer. Era alguma... Eu não lembro exatamente como, porque isso foi tipo 2011. Eu tinha muita insônia, um tanto pela ansiedade, mas um tanto por essa coisa de... O que eu tô fazendo? Eu já tenho quase 30 anos e eu não queria que a psicologia fosse uma ciência séria nessa zona. E aí o que aconteceu, cara? De algum jeito eu cheguei nessa expressão prática baseada em evidências. Mas eu não cheguei nela na psicologia, eu cheguei nela, tipo, sei lá, na saúde, na medicina, não sei o que lá. Eu falei, nossa, já pensou que legal se existisse na psicologia? Aí eu peguei o termo, aí eu descobri que era um termo técnico, era um termo... né, estabelecido na literatura. Aí eu já sabia usar PubMed, eu dava aula de como usar base de dados. E eu escrevi Evidence-Based Practice, né? Prática baseada em evidências, Psychology. Começou a aparecer artigo. Eu acho, cara, que eu passei 3 dias lendo, tipo, 14 horas por dia, assim. Né? Lendo. Resolveu uma angústia muito grande sua, né? Lendo. Aí eu olhei e falei assim, caraca, velho, aquilo que eu queria, que eu vi que tem na fono, existe na psicologia. A psicologia não é essa zona que eu acho. Provavelmente fazia PBE, né? Fazia. Eu tenho contato com ela até hoje, assim. Ela é fono de várias pessoas famosas e tal. Aí o que aconteceu? Eu acabei o mestrado, estava estudando a prática baseada em evidências com esses artigos que eu descobri, e comecei a ver que aquela terapia analítico-comportamental que eu tinha me formado, talvez não fosse baseada em evidências. E aí a filosofia dela tinha evidência.
filosofia não diria, eu diria os princípios básicos. Isso tem evidência. Tem evidência. Você vê que se reforça e tal, os conceitos tem base empírica. Mas o desenho e a aplicabilidade prática não tinha sido testado. Na psicoterapia, não. Perfeito. Você tinha estudos com crianças com TDAH em sala de aula, você tinha estudo com autismo, assim, acho que, não sei se chega em milhares, mas centenas, né? Você entrevistou aqui o Luciano Lacerda, né? Um cara da área do autismo. Tem muito trabalho. Aí eu descobri que essa terapia analítico-comportamental não tinha exatamente um paralelo internacional, era uma coisa brasileira, tal, beleza. Aí eu tive uma ideia. Falei assim, já sei. Eu vou me tornar o melhor terapeuta do Brasil em terapia analítico-comportamental. Como? Olha qual foi meu plano. Eu vou fazer uma tese de doutorado, então, sobre essa área da prática baseada em evidências, olhando para o que existe de terapia analítico-comportamental publicado. E por que o melhor terapeuta do Brasil? Porque eu vou ler todos os estudos que existem na área e eu vou aprender todas as técnicas, todas as ferramentas, todas as estratégias, cada procedimento. E a sua ideia, eu sei que na ciência a tua hipótese era nula, né? Sempre. Se valida ou não a hipótese nula. Mas a sua ideia era meio que validar ataque? Era validar ataque, a terapia analítica comportamental. Dentro da PBE? Eu não sabia nessa época que um ponto de partida da ciência é a hipótese nula. Eu fui descobrir isso depois. Tá? Então era assim, beleza. Aí o que acontece? Isso aqui eu tô falando pra você de dezembro de 2011. Aí eu falei, bom, eu vou estudar isso ao longo de 2012. E eu vou fazer o doutorado aonde? Com isto aqui? Não sei. Eu tinha tido uma experiência ruim no programa que eu fiz o mestrado. Parte porque uma professora faleceu, houve uma desestruturação. E parte porque essa galera behaviorista não conversa com mais ninguém. Só que o que eu comecei a fazer? Enquanto eu ia descobrir isso, eu tinha quase um ano para fazer isso, eu comecei a fazer o quê? Achar esses estudos em terapia analítica comportamental e já ler eles previamente. Entendeu? Fala, bom, eu já vou começar a ver o que tem nesses estudos. Já vou fazer um catadão aqui pra Já vou fazer, adiantar. já vou selecionando, já vou lendo, já vou, né, chegar com o negócio mais pronto. A hora que eu fui me deparando com esses estudos em terapia analítica comportamental, cara, era muito ruim. Tinha pouquíssima coisa, não tinha nada de pesquisa clínica rigorosa, tipo, não tem nenhum ensaio clínico, não tem até hoje. Imagino que não era padronizado. Zero padronizado, cada um fazendo um jeito. Isso é uma grande dificuldade da análise do comportamento. Eles não têm uma... Um faz uma análise funcional de um jeito, outro faz do outro. E aí exato. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, né? Mostrando como que cada um faz de um jeito, não tem, e é a principal ferramenta, né? Não é que é um negocinho assim auxiliar, né? É a ferramenta. É o core, né? E aí o que acontece? A hora que eu fui lendo esses estudos, eu fiz assim, gente, mas não tem nada. Tipo, tem meia dúzia de relato de caso. Não, meia dúzia não, mas tem 20 relatos de caso. Mas assim, relato de caso de 2 páginas, de 3 páginas, sem medida, sem padronização, sem clareza dos procedimentos, muito ruim. Aí o que eu falei? Tá bom, não, então eu vou fazer na minha tese só que nisso, a minha tese, sei lá qual vai ser, onde vai ser. Não tava no programa, nada. E aí o que aconteceu? Eu falei, tá, então basta eu fazer uma tese fazendo uma crítica disso aqui e tal. E discutindo prática baseada em evidências e tal. Eu queria fazer um monte de coisa na minha tese, né? Beleza. Nisso eu fiquei onde eu faço, com quem eu faço, nananana, e aí eu fui parar. Me pareceu a melhor opção a psicologia clínica da USP. Eu abordei a pessoa que eu queria que fosse a minha orientadora num congresso. Ela não me conhecia, mas ela conhecia todas as pessoas com quem eu trabalhava já como docente e tal. Eu falei, será que... E assim, eu tinha abordado um ou outro professor que dizia assim, não, você quer vir fazer doutorado comigo? Vem, mas a minha linha de pesquisa é essa, com rato, para investigar isso aqui. E eu queria estudar prática baseada em evidências formalmente, assim. Aí eu abordei essa professora, a Sônia Mer, e falei, olha, você não me conhece, né? Podemos conversar sobre doutorado? Mas não falei tema. Ela falou, podemos. Me manda um e-mail quando a gente voltar para São Paulo, que a gente estava num congresso. E a gente combina. Cara, cheguei em São Paulo, ansioso como eu sou, escrevi o e-mail no avião, né? Assim que eu pousei em São Paulo, mandei o e-mail para dizer que eu mandei de São Paulo. A hora que o cara fala, agora está liberado o uso de equipamento eletrônico. Dei send no e-mail, né? E aí, cara... Não é zoeira, é real mesmo. E olha que nessa época eu tava pior do que quando você me conheceu.
E aí, cara, ela respondeu em coisa de 40 minutos. Olha Você que pode legal, quinta-feira, cara. tal hora, lá na Velho, USP? que Falei, massa. posso. Época do presencial, foi até a USP. Fui até a USP, Fui até a USP e tal. Cheguei e falei pra ela, então, tal, não sei o quê. Só que essa professora, ela tinha uma linha de pesquisa que só fazia análise de sessão. O que é análise de sessão? Você filma um atendimento real, transcreve. Na época era um trampo transcrever, agora com as ferramentas que a gente tem deve ser bem fácil. E se faz vários tipos de análise que tem possíveis. Eu falei, então, professor, eu comecei bem assim. Eu cheguei e falei, professor, então eu não quero fazer análise de sessão. Aí ela olhou pra mim meio... Então por que você me procurou, assim? Tipo, o que você quer comigo, né? Aí eu expliquei tudo pra ela, que eu queria fazer essa crítica sob a ótica da prática baseada em evidências da ausência de dados da terapia analítica comportamental. Aí eu falei pra ela isso, ela falou, tá, mas tem um problema aí. Você precisa mostrar que tem ausência de dados. Eu falei, professora, mas é isso, todo mundo sabe, não tá publicado. Ela falou, não, as pessoas não sabem. Elas não sabem. Você sabe porque você fez esse caminho. Elas não sabem. Se você tem que fazer isso. Tá bom, mas não foi um sim ainda. Aí eu comecei a esboçar um projeto, fui lá, fui mais uma conversa com ela, ela falou pra mim assim, eu aceito com uma condição. O teu trabalho exige um tipo de método de revisão sistemática, tal, que eu não domino. Se você disser pra mim que você pega essa ajuda por fora, né, beleza. Fechou. Aí passei a participar das reuniões do grupo dela. Sou eternamente grato ela ter me dado essa oportunidade. Legal. Aí, burocracia, né? Prova de francês, prova teórica, entrevista, né? E aí o que aconteceu, cara? Quando eu fiz o projeto, lembra que quando eu fiz a tese, lembra que eu te contei que eu comecei a ler os estudos. Aí na tese eu fiz a revisão sistemática, usei 16 bases de dados para chegar em todos os estudos. Varri tudo, em todos os idiomas, tudo. Pra chegar e ler todos os estudos. E eu ainda acreditava que ia ter coisa boa. Cara, não tinha. Essa fase aqui foi uma fase de... Eu não diria que formalmente uma depressão. Mas, cara, eu fiquei bem mal. Porque foi assim, né? Eu sou especialista nisso, eu dou aula disso. Eu acreditava nisso. Palestrante disso. Que mais tem a foto antiga sua com análise do comportamento no slide. Nesse lugar aqui, Wesley, eu já tinha ido para mais de 40 cidades do Brasil dando palestra, curso, aula, mini curso, evento, jornada, congresso, muita coisa, assim. E aí o que aconteceu? Cara, tinha dia, assim, você pode perguntar pra minha esposa pra você ver, que era o dia de fazer análise desses estudos, cara, que eu sentava no computador, eu procrastinava uma meia hora, eu levantava. Cara, eu ficava mal, assim, de ver que, puta, o negócio era ruim, assim. Aí, beleza, fiz a tese, que fala toda a história da prática baseada em evidências. Aí eu tive que fazer o quê? Justificar por que aquele dado era ruim. Então eu escrevi uma tese falando que era PBE, o que é prática baseada em evidências, a importância de mensuração, a importância de padronização, como que se faz isso. Eu meio que tive que educar o meu leitor para entender o dado que eu ia chegar. O que aconteceu foi que a minha tese... Ela foi defendida em abril de 2016. Ela foi aprovada com distinção e louvor. E é uma puta tese, inclusive. É super raro, cara, de acontecer. Eu fiquei chocado, assim, quando aprovou com distinção e louvor. Porque é uma coisa que raramente se levanta a possibilidade de dar isso pra quem tá defendendo. E só pode dar se a banca inteira concordar. Legal. Tem que ser... como é que chama? Unanimidade. E aí, beleza. Dali, cara, a minha tese criou alguns impactos na comunidade. O primeiro impacto, não na comunidade, em mim, foi... Não dá pra eu ser behaviorista puramente. Se eu quiser ser terapeuta, eu tenho que fazer outras coisas. Né? E aí eu comecei a estudar um monte de coisa. Ecletismo técnico, TCC, já... Tinha estudado muito DBT, comecei a estudar terapia de aceitação e compromisso, entrevista motivacional, livros de mensuração de progresso e de resultado. Né? Comecei a expandir todo o meu repertório. E lá que eu já vinha desenvolvendo o projeto pedagógico, que hoje é a especialização do MPBE. Que era, quais são as coisas que uma pessoa precisa aprender, saber, dominar, modelos, técnicas, ferramentas para fazer uma prática baseada em evidências na clínica. A minha tese teve um impacto que foi assim... eu não tenho esses dados, tá? Mas é um dado de percepção, assim. Uns 60% da comunidade behaviorista olhou para isso, para os meus dados, falou assim... Caramba, a gente precisa fazer alguma coisa.
Tanto que aí surgiu uma organização interinstitucional que chama Rede TAC, que é uma rede de pesquisa em terapia analítica comportamental. Tem 50 pesquisadores envolvidos, um monte de instituição. Então foi um impacto assim, uau, o cenário é esse, a gente não pode deixar assim, vamos se mexer. Quase com o que o Eysenck fez em 52. Você mostrou um negócio assim, ó, tem que dar um gás aí que os dados estão feios. Então eu acho que uns 60% foi isso. Eu acho que uns 20% ou 25% foi uma coisa do tipo... eu acho que eu já meio que previa que ia ser isso, assim, umas pessoas já meio... já achavam que ia ser isso mesmo que ia acontecer, que o dado era esse mesmo, que a área tinha esse problema. Acho que 60% foi pega de surpresa e investiu. E teve ali talvez 20%, talvez um 15% que virou hater. Né? Do tipo, você tá traindo a causa, você traiu o movimento, caramba, você tá falando besteira. E que aí, cara, entrou... numa postura anticientífica mesmo, bizarra, assim, do tipo... Inflexibilidade absurda. Mas o que é ciência? Cara, Eslen, é muito doido, porque foi exatamente os mesmos argumentos dos psicanalistas. Pareceu ponto a ponto, pareceu copia e cola. Então, mas o que é ciência? Mas esse método ele é ruim. Mas mensuração. Mas mensuração não vale no que... Começaram a querer distorcer as regras da ciência, começaram a querer criar... Sei lá, entendeu? E, cara, como é que fica o aluno no meio desse fogo cruzado? Porque se você publicou uma tese, inclusive se você colocar tese de doutorado Jean Leonardi no Google, você com certeza vai encontrar essa tese. Se você publica uma tese que dá um impacto tão grande, ainda assim tem uma série de professores que ficam, mesmo com um levantamento científico sobre aquilo, fica com o clubismo, eu fico imaginando como é que fica um aluno que entra na faculdade todo ingênuo, cara. Ele entra ingênuo, ele não sabe fazer essa análise técnica, ele não sabe fazer uma análise do que é uma construção de ciência, o que é o tripé da PBE, o cara acha que é só evidência e escuta um monte de espantalho. Eu quase vejo como parte dos alunos de psicologia brasileiro como vítimas, assim. Os caras são vítimas de um sistema clubista. E aí, quando a gente lança o Instituto de Psicologia Baseada em Evidência, o INPBE, eu estava numa reunião de negócio hoje no almoço, com um cara muito grande na parte de medicina e tal. E ele manja muito de tecnologia. E aí eu falei pra ele, cara, como é que tá o cenário do INPBE? Qual que é o principal desafio de vocês hoje? Eu poderia ter respondido que o nosso desafio é alguma coisa operacional. É as aulas, o player da aula, alguma coisa de operação. Eu poderia ter respondido que é alguma coisa de processo. Tá difícil mandar a aula para copy, para traduzir, porque a aula bloqueia, o design tá sei lá o quê. Podia ter falado. Eu podia falar que é alguma coisa tática. As gerente, não sei o quê. Eu podia ter falado que é alguma... Não que tenha problema, podia ter vários. Podia falar que é de estratégia, a reunião de sócio não tá rendendo. Podia ter... Cada etapa de uma empresa eu podia ter falado. Cara, eu disse pra ele, o nosso maior gargalo hoje é ensinar o aluno médio de psicologia brasileira o que é o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Porque eles não sabem, cara. A impressão que dá é que a gente tá vendendo o ChatGPT, foi esse exemplo que eu dei pra ele. A impressão que dá é que a gente tá vendendo o ChatGPT em 2005. É uma baita ferramenta, resolve o problema do cara, que é atender a clínica. Não que o ChatGPT faz isso, tô dizendo no INPBE. Só que o cara não sabe que aquilo é bom. E ele até falou, cara, eu vendia nuvem, armazenamento em nuvem, em 2010, 2009, que ninguém falava disso. Eu ia nos congressos e eles me achavam meio louco. E aí hoje todo mundo quer comprar. Então eu vejo o aluno de psicologia brasileiro, tipo, a graduação ela é tão defasada, em parte por conta de um delay no amadurecimento e da entrada de conteúdos novos, em parte... Principalmente nas particulares, que acho que é a que mais forma psicoterapeutas no Brasil, né? A federal é muito menor o número. Pela falta de incentivo na atualização dos professores. Acho que as particulares, a grande maioria, principalmente as menorzinhas, não tem tanto incentivo pro professor se aperfeiçoar, então o cara fica ensinando coisa muito antiga. E também, em parte, por conta desse clubismo. O clubismo se fecha os dois... Cara, se extremizam ao máximo possível, só fica dentro na deles e o aluno fica num fogo cruzado sem aprender, pô. E aí, Eslen, você falou do aluno como vítima, eu acho que tem uma vítima muito pior, né? Que é o paciente que vai ser atendido por esse cara, né? Exatamente. E aí você me perguntou como que o aluno chega, assim. Eu acho que primeiro essa é uma discussão que, infelizmente, costuma chegar mais tarde pro aluno, quinto ano, recém-formado, mas
existe um trabalho que vem sendo feito, inclusive boa parte disso é mérito do MPBA, que está chegando cada vez mais cedo no estudante de graduação. Agora, infelizmente, eu não tenho mais agenda para isso, mas nos últimos, talvez, 3 anos, quase todas as palestras que eu dei online, elas eram em eventos de estudantes de psicologia, organizados por estudantes de psicologia, que me chamaram para dar uma introdução à prática baseada em evidências. Agora, muitos dos professores, por exemplo, haters, por exemplo, eles criam os seus próprios, né, o haterzinho, né? Eles fazem a coisa ficar assim. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive, por exemplo, eu tenho alguns haters centrais, assim, né, na análise do comportamento, que não engolem a minha tese, enfim... que já chegou gente falando assim, eu fui aluno de fulano, não aprendi nada, mas agora eu tô indo estudar com vocês. Isso eu acho super legal. Agora, tem uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem, especialmente quem é um psicólogo recém-formado, quem é um estudante de psicologia, que a gente deveria parar de lidar com o conhecimento científico como algo que é intrínseco à nossa personalidade. Eu fiz um debate sobre a cientificidade ou não da psicanálise no podcast do Vilela, Inteligência Limitada, que o psicanalista perguntou assim pra mim, poxa, mas se daqui, 20 anos for comprovado com ciência rigorosa da melhor qualidade que a psicanálise é a melhor intervenção disponível, você vira psicanalista? Eu falei, mas é claro. Você vai dar um curso lá no MPBA sobre isso. Exato. Ele ficou chocado. Ele achou que eu ia falar não. Eu falei, mas é claro que eu mudo. Eu não tô casado com isso. E mesmo que se eu tivesse casado, casamentos prevêem divórcio. Mas, cara, você é um cara que já fez isso com o behaviorismo. Exatamente. Eu já fiz isso. A gente já falou sobre isso. Então, acho que essa é uma característica muito interessante de nós dois, que é a possibilidade de trocar de opinião frente a novas evidências. Que deveria ser a posição de qualquer cientista. Exatamente. Exatamente. Nesse sentido, já pra gente ir pros finais aqui. Mas também não tem urgência de responder rápido. Beleza, partindo de todo esse pressuposto, considerando que a galera compartilhou aí com vários alunos e tal, com colegas da profissão, a pergunta que fica para um cara do seu calibre, intelectual, que fez toda essa jornada, passou pela parte de behaviorismo, era radical, era febril, aí teve uma crise existencial, encontrou outras coisas, desenvolveu uma tese, sim, então não é só um cara que tá tirando coisa do sovaco, você estudou institucionalmente isso na USP, né? Qual que é, na sua opinião, quais são, na sua opinião, as características de um psicólogo, tipo, do futuro, assim, o psicólogo que vai pegar a psicologia clínica e que tu olha pra ele e fala assim, cara, esse cara aqui é bom. Perfeito. O que você acha que o cara tem que ter? Ele precisa ter diversas competências, todas elas baseadas em ciência. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, para você fazer psicoterapia, você precisa saber fazer avaliação do paciente. Existem evidências da melhor forma de você fazer uma entrevista clínica. Quando eu faço uma pergunta, quando eu uso uma pergunta aberta, quando eu uso uma pergunta fechada, quando eu uso um questionário, quando eu fico em silêncio, quando é melhor eu interromper, quando é melhor eu não interromper. Então, tem uma habilidade aqui do campo da avaliação de entrevista clínica. Dentro deste campo, você teria, por exemplo, na avaliação, todo um conhecimento de psicopatologia. Muita gente acha que saber psicopatologia é decorar o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Isso é um absurdo, vai muito além disso. Né? Então, dominar a psicopatologia, dominar a entrevista clínica, saber interpretar um questionário, saber elaborar uma boa formulação de caso. Exame psíquico, que vai estar dentro dessa formulação de caso, algumas análises funcionais. Existem métodos mais precisos e confiáveis de análise funcional do que outros. Então ele precisa ter primeiro esse grande conjunto de competências no campo da avaliação. E não é, eu faço entrevista do jeito que eu faço, do jeito que meu professor me ensinou. É com base em evidências, ferramentas de avaliação. Ele precisa ter um grande domínio de ferramentas de intervenção. Então ele precisa conhecer vários componentes de intervenção da terapia cognitivo-comportamental, como reestruturação cognitiva,
como experimento comportamental. Ele precisa saber estabelecer uma boa relação terapêutica. Nós temos evidência de como se faz isso. Tem muito estudo de como se faz isso. Ele precisa saber usar validação, saber fazer terapia de exposição, saber promover aceitação, quando usar uma metáfora, quando não usar, quando ser mais rigoroso com uma lição de casa, quando ser mais flexível. Aqui vão entrar coisas como competências multiculturais. É diferente de você atender um homem branco hétero cis da elite brasileira de uma mulher negra trans que cresceu num ambiente de extrema pobreza. É completamente diferente a construção da subjetividade. E existem formas melhores de fazer essa adequação. Exatamente, né? Existem boas diretrizes de como eu vou para um lado, como eu vou para o outro, como eu adequo, como eu adapto. Então, acho que essas são as principais, assim, né? Então, dentro da avaliação tem várias, dentro da intervenção tem várias. Daria pra gente falar de algumas habilidades interpessoais, conhecimento de conseguir consumir na literatura científica o que é bom do que é ruim, né? Separar o joio do trigo. Então essas são habilidades... se o paciente está melhorando ou não. Saber monitorar, exatamente, né? O progresso, ele está melhorando, não está melhorando. Como que eu uso esses indicadores como feedback do meu processo terapêutico. Aí que tá, cara. Qual que é o, entre aspas, o problema? Quando eu perguntei pro Kurt, que é o episódio sobre depressão, pra quem quiser assistir o episódio tá disponível aí também. O Kurt é um cara que manja pra caramba de depressão. Ele fez ensaio clínico com terapias padrão ouro pra tratar depressão. Então, se você que tá assistindo é profissional de psicologia, sugiro que você assista aquele episódio também. Ele falou lá que um profissional de excelência pra ele sabe pelo menos umas 5 ou 6 abordagens, digamos assim. Só que, isso daí meio que ferra o cara que tá na graduação e tá naquele, ou saiu da graduação naquele fogo cruzado de clubismo. Porque pra ele era só escolher um lado. Saber alguns conceitos e seguir fervoroso. E todo mundo bate palma pra ele. Então ele é alimentado naquele lado. Você está certo. É isso mesmo. Domine a obra de Skinner, né? Parafraseando a professora que falou pra você, domine a obra de Skinner e você vai ser um excelente terapeuta. Exato. Aí eu trago o Kurt aqui. Os dois falam, não, cara, você tem que saber um monte de coisa de outras... Então acho que... Por isso o psicólogo do futuro, como você disse, né? O psicólogo do presente, especialmente do passado, é o cara que escolheu uma abordagem, olha tudo sob a ótica da abordagem dele. E aí, Eslen, tem uma coisa, cara, eu tenho visto alguns críticos à prática baseada em evidências no campo da psicologia dizendo assim, pô, você leva uma vida inteira para dominar uma abordagem e os caras estão querendo que você domine 5. Isso não é verdade, porque eu conheço bem o Kurt, né? E quando ele tá falando de dominar 5 abordagens, ele tá falando do quê? Dos componentes de intervenção dessas abordagens. Então, quando eu olho para aceitação, você encontra isso na ativação comportamental, você encontra isso na terapia de aceitação e compromisso, você encontra isso na terapia comportamental dialética. Então, este é um componente que foi dominado. Isso. Aí você domina, por exemplo, terapia de exposição, que é um componente que tá um pouco em todas, mas que é meio que uma técnica própria, que tem utilidade em transtorno obsessivo compulsivo, em transtorno de estresse pós-traumático, em transtorno de ansiedade generalizada, em transtorno de ansiedade social. Então, na verdade, tem uma aula no MPBE que eu ensino lá no módulo avançado. Basicamente, você precisa dominar umas 20 competências clínicas para ser um profissional de excelência, para ser esse psicólogo do futuro. Perfeito. E, pessoal, de novo, convidando vocês, se você é de São Paulo ou região, ou de qualquer lugar do Brasil e quiser comparecer ao nosso evento presencial, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de outubro, na cidade de São Paulo, o primeiro INPBE Summit de Psicologia Científica. É um evento de 2 dias, onde nós falaremos de temas práticos para a sua parte clínica. Então a ideia no evento é que você saia desse evento sabendo aplicar na prática clínica os conteúdos que a gente vai ensinar para você lá. Inclusive, uma das aulas do Jean no evento vai ser como tratar pacientes sem diagnóstico, né? Como é que é se você tem uma abordagem e você faz baseado num protocolo, e se o paciente não tem diagnóstico? E aquele protocolo é para um diagnóstico? Como é que você atende? Então a ideia é a gente estruturar uma série de aulas nesse congresso onde você vai sair com componentes práticos. A gente não quer ficar só na teoria, porque a gente sabe que teoria você já teve nessa graduação inteira e muitas vezes você trava. Ou, como o Jean falou aqui, acredito que muitos de vocês devam ter ter sido
ter tido uma empatia com ele, de você atender o seu paciente e simplesmente achar que não está ajudando ou não saber se você está indo para o caminho certo. Então a ideia é a gente não focar só na teoria, mas focar também na prática, e a gente vai garantir que isso aconteça porque estamos trabalhando duro para que todas as palestras tenham um componente prático. Se você tiver interesse em participar do IMPBS Summit de Psicologia Científica em São Paulo, conhecer a gente, trocar uma ideia com nós, a gente vai estar lá no evento, além de outros inúmeros palestrantes, sem falar na oportunidade de você fazer networking com outros profissionais da psicologia e eventualmente dali já sair com indicações, negócios e tudo mais. O QR Code está aqui na tela, tá? O Matheus deixou aqui na tela o episódio inteiro. E também você tem o link aqui no primeiro comentário. Você pode clicar e adquirir o seu ingresso no lote 1, se ainda tiver. Se ainda tiver, eu sugiro que você compre o mais rápido possível, porque os ingressos do lote 1 são limitados, tá? E se você for lá, dá um salve no dia do evento e diga que você chegou pelo podcast do Wesley e me dá um alô lá que a gente troca uma ideia. Jean, é isso, cara. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. A gente vai, muito provavelmente daqui a alguns meses, fazer outro. Que tema que você acha que seria legal a gente fazer aqui? Na verdade, vou jogar essa pergunta pra galera. O Jean é um cara que manja pra caramba de psicologia, comportamento, transtornos mentais. A gente já fez um episódio sobre borderline, tá com 110 mil views. Diga aí, que transtorno psiquiátrico que você gostaria que a gente trocasse uma ideia aqui? Deixa aqui nos comentários. Fala, cara, seria muito legal um episódio sobre TDAH, seria muito legal um episódio sobre toque, sobre ansiedade, sobre depressão. Deixa aqui nos comentários que a gente troca uma ideia com o Jean, ver se é possível a gente fazer. Fechou. Wesley, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Valeu. A galera te acha onde? Eu tô no Instagram, no @JeanLeonardi. E tô lá também, né, no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde eu tenho a honra de ser o diretor acadêmico e vai estar no Summit também. Vou estar no Summit, vou ensinar sobre como tratar pacientes sem diagnóstico, como manejar comportamento que interfere em terapia, né? O paciente falta, o paciente atrasa, o paciente não faz lição de casa, o paciente tenta te assediar. Legal. Vou dizer como que lida com isso também. Legal. Lá. Maravilha. Valeu, Jean. Valeu, Wesley. Pessoal, compartilhe o episódio, se inscreva aqui no canal, porque isso faz diferença pra gente. Dê like aqui no episódio. De novo, isso daí é chato ficar pedindo, mas o YouTube realmente indica mais o nosso episódio para o público. E nós nos vemos no próximo episódio semana que vem. Até mais.